ensinar o ABC e a tabuada. A educação está direcionada ao caráter, ao coração das nossas crianças. E sem tempo gasto com elas, isso não vai acontecer, porque os nossos filhos, eles vão aprender outras coisas, como português e matemática, você aprende numa sala de aula, mas valores nós aprendemos através do exemplo. E se nós não somos o exemplo para os nossos filhos, se nós não dermos o exemplo para eles, eles não vão aprender conosco. Pode até ser que eles aprendam bons valores com outras pessoas, mas não é a vontade de Deus. Para isso que existe você, pai, para isso que existe você, mãe. E o terceiro ponto, meus irmãos, está em Tiago, no capítulo 3, versículos de 13 a 18. Tiago 3, versículos de 13 a 18. Todos encontraram? Quem achou, diga amém. Então, pouca gente, né? Tiago 3, 13 a 18. Quem achou, diga amém. Amém. Agora, podemos ler. Diz assim: quem dentre vós é sábio e inteligente, mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria. Mas se tendes amarga inveja e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis, nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa. Mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Ora, o fruto da justiça semeia-se na paz para os que exercitam a paz. Irmãos, um dos grandes problemas que tem atacado a família cristã é o finalzinho do versículo 17, aquela palavra que eu enfatizei, a hipocrisia. Os irmãos devem saber que hipocrisia é quando nós agimos em desacordo com aquilo que pregamos ou com aquilo que professamos. No tempo de Cristo, Cristo foi enfático contra aqueles que tentavam viver a lei, os fariseus, né? E a nata, a elite da sabedoria da lei, em detrimento dos mais pobres, das demais pessoas, dos demais judeus. Então Jesus falou para aqueles que eram assim, hipócritas, que gostavam de ter as suas obras evidenciadas no meio das pessoas, chamou eles de raça de víboras. A hipocrisia nunca coube dentro do Evangelho, nunca coube, claro que não, no caráter de Deus. Agora, por que a hipocrisia tem se tornado um problema nas nossas famílias? Porque é muito fácil viver o Evangelho na igreja, mas difícil vivê-lo fora das quatro paredes. É muito fácil sentarmos aqui como hoje, sentei e fui abençoado pelas canções, fui abençoado pelos testemunhos, nós cantamos, louvamos ao Senhor com alegria, nós fazemos orações, mas quando saímos daqui,
a nossa vida não condiz muitas vezes com o que a gente vive aqui. E quando a gente chega na nossa casa, a gente revela verdadeiramente aquilo que somos. E os nossos filhos vêm, as nossas esposas vêm, os nossos maridos vêm. E se aquilo que acontece em casa não é aquilo que acontece na igreja, não é aquilo que acontece aos olhos das pessoas, nós estamos incorrendo no mesmo erro dos fariseus. E quase dá para ouvir ressoar Jesus dizendo: raça de víboras, cuidado. Irmãos, eu tenho testemunho de uma família que os pais nunca viveram bem de verdade, mas viveram sempre bem perante as pessoas. Nunca viveram bem de verdade. O casal nunca esteve muito bem. A família, tios e demais pessoas, sempre complicado. Mas sempre na igreja, umas pessoas bem vistas, bem vestidas, com cargos inclusive, fazendo as coisas. Mas os filhos cresceram vendo aquela situação. Na igreja é uma família maravilhosa, mas em casa, nada daquilo que é pregado vivido. Onde estão seus filhos hoje? Não estão na igreja. Sequer acreditam em Deus. Se autodeclararam ateus. Nem 20 anos têm. Por quê? Hipocrisia dentro do lar. Meus irmãos, a hipocrisia é capaz de destruir. Os nossos pequenos não entendem. E não tem que entender, porque ela não é certa. É errado. Tem uma canção lá em Shangri-La que a minha mãe trouxe uma vez para cantar sobre a família. E ela gosta muito. E outro dia eu estava pensando nessa canção. E eu falei, bom, tem uma estrofe que eu não gostei muito. A música dizia mais ou menos assim, o refrão dela acho que é: a minha família debaixo da graça, guardada nas asas de quem a criou. Bem-aventurado eu sou por ter meu lar na presença do Senhor. Mas tem um pedaço da canção que diz assim: lá em casa posso ser quem realmente sou. Aí depois eu fiquei pensando sobre esse. Falei, ué, lá em casa eu posso ser quem realmente sou, mas e fora de casa eu não devo ser quem realmente sou? É só em casa que eu posso... O que o autor quis dizer com lá em casa posso ser? Bom, talvez a intenção dele não foi dizer lá em casa posso ser um hipócrita se eu quiser. Não, com certeza não foi, né? Mas não faz sentido cantarmos isso, né? Lá em casa eu preciso ser quem realmente sou. Assim como eu preciso ser quem eu sou na igreja, como eu preciso ser quem eu sou no trabalho. E quem eu sou? Eu sou filho de Deus, redimido, perdoado, lavado pelo sangue de Cristo. E sou o quê? Um embaixador de Cristo, que preciso anunciar a mensagem. Esse mesmo embaixador, essa mesma boca de Deus, eu também tenho que ser na minha casa. Sabe, irmão, quando colocamos a lista de prioridades com a família sendo em segundo lugar, não significa que tem que ser diferente do que nós somos no ministério, na igreja. Na igreja a gente sabe que tem que amar o irmão, mas em casa, aí desce a lenha. Não. Eu tenho que amar minha esposa, de acordo com o que Efésios diz no capítulo 5, a gente já vai abrir lá, como Cristo amou a igreja. E eu tenho que amar o meu irmão, porque Cristo me amou primeiro. O motivo do amor, a razão desse amor que está sendo derramado no nosso coração é a mesma, é Jesus. Eu tenho que amar o meu irmão, mesmo que ele me ofenda, porque Cristo me amou. Eu tenho que amar a minha esposa, mesmo que ela me ofenda, porque Cristo me amou. Cristo é sempre o centro da nossa vida, seja dentro do lar, seja fora do lar. O que não pode acontecer é nós sermos uma coisa dentro do lar e sermos outra coisa fora dele. Mesmo porque